sou fundador do Curral, eu sou, então, criei essa empresa com um laboratório criativo de conteúdo e educação, e a gente trabalha desde 2011, então são 9 anos já trabalhando com experiência de aprendizado, cursos, né? Tanto offline, né, tanto presenciais quanto à distância, e também produção de conteúdo digital para grandes organizações. E aí eu fiquei pensando, Ana, que na hora que eu vi seu curso online, que a gente é uma parceria, é um fruto de uma parceria nossa também, né? Eu fui assistir seu curso online e eu falei assim, gente, como é isso, né? Como se realmente o curso foi evoluindo, o seu jeito de dar aula foi evoluindo, e na hora que você chegou no curso online, você já tinha um envolvimento com essa narrativa, com essa história, que te deixa muito à vontade, inclusive, para falar isso para a câmera, né? Que é uma coisa super interessante, aí vale também, eu já tive curso, nunca vou esquecer um curso em Porto Alegre, quando eu cheguei tinha acabado a luz. E aí eu falei, não, mas e agora? Eu não vou conseguir projetar a aula, tal. E aí eu comecei a falar, falei, gente, eu nem preciso projetar a aula. Talvez no máximo eu tenha que deixar o meu computador aqui com a bateria que ele tem, para eu simplesmente conseguir ter um roteiro, né? Que eu sei, para eu não sair muito, tal, mas foi só por um excesso de zelo de segurança, mas você tem um momento que você percebe que a narrativa é você e você é a narrativa. Então, se der um pau, se o PowerPoint, se o computador não funcionar, se a luz acabar, a aula acontece do mesmo jeito. E eu acho que esse é um lugar que você chega de produção de conteúdo que é muito bonito, sabe? Que é aquela coisa do tipo, a gente tem um conteúdo, quem consegue escrever é só a fulaninha. Olha, problemas. Temos problemas, porque não pode isso, gente, é isso, você é o conteúdo é você, de uma forma que independe, né, de plataforma, independe do que de for, ferramenta. né, ferramenta, isso é uma coisa super séria, assim, né, que eu percebo, super. que eu acho que é super, super complicado, né, porque não pode, simplesmente não pode. Tem um problema aí. Se isso acontece com a sua empresa, tem um problema aí. Ótimo. Ana, eu quero já, então, emendar nessa história que você estava falando, que é muito valiosa, né? De que momento foi que a gente se perdeu e começou a valorizar mais as ferramentas, mais as técnicas, as táticas, os processos, do que necessariamente a lógica de que conteúdo é algo que precisa ser pensado para falar com o destinatário, né? Você sabe, Thiago, que uma vez eu conversei com um cara que chama Fábio Gandura, ele foi o cientista-chefe do Laboratório de Inovação da IBM Brasil por muitos anos. Ele que trouxe o laboratório da IBM dos Estados Unidos para o Brasil, né? Ele que fundou esse laboratório, a crença de que aqui no Brasil também se podia construir inovação, tal. Ele que trouxe a inteligência artificial. E eu entrevistei esse cara, e ele é um cara muito interessante, e aí porque ele fala que as pessoas, a tecnologia, ela chega num ritmo muito mais rápido do que a gente é capaz de absorver. Isso é do humano, é do ser humano, a gente deveria ter uma adaptação mais lenta. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou assim, a tecnologia, ela exerce nas pessoas como se fosse o canto da sereia. Eu achei isso genial, porque eu acho que é nesse momento em que a gente começa a acreditar que aquilo que a gente tem, que está ali para nos servir, ela é tudo. E aí começa a acontecer uma inversão de valores, que o que era para te servir é você que se torna escravo dela, né? Porque você acredita que só ela, sem nenhum processo de reflexão, sem nenhuma construção, ela vai ser capaz de te dar tudo, né? De te dar, e ela é o teu senhor, né? Porque a gente fica se balizando somente. Não é que os números eles não sejam importantes, mas a gente tem que ter um processo reflexivo até em relação aos números, sabe? Do tipo, do que aquilo está te dizendo, né? Então, e como é que você pode fazer construções de caminhos a partir daí? Acho que a gente não pode só acreditar na... então eu acho que foi esse momento que esse momento em que
que não é só, acho que é da própria evolução, né, que a gente começa a acreditar. Ele me deu um exemplo incrível, ele falou assim, que ele quando ele saía, ele gostava de fazer uma pesquisa humana, segundo ele, que era ir para frente de lojas que vendiam eletrônicos e ver a cara que as pessoas faziam quando elas viam um modelo incrível, assim, tipo, que você não vai usar nem metade daquilo, mas que aquilo te encanta, sabe? Então, acho que a gente tem um encantamento que talvez seja, de fato, uma coisa meio natural, mas que a gente tem que, em tudo, exercer um processo reflexivo mesmo, né? O que me serve daqui, o que me serve, talvez do que não, exatamente do que não me serve, né? E dentro disso, encontrar você, né? Encontrar a tua própria construção ali, né? Então, acho que é muito isso. Com construção de narrativa, inclusive, né, que eu acho que as pessoas estão muito aqui em busca disso, uma situação que eu passei foi uma vez que eu fui participar de um grande evento com influenciadores, principalmente, não com influenciadores, mas com gente que trabalha muito com marketing digital, né, para alavancar carreiras, enfim. E quando eu entrei, eles contrataram, né, o meu treinamento de escrita afetuosa. Quando eu entrei, a pessoa que cuidava da comunicação virou para mim e falou assim, você vai falar de gatilhos mentais? E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Onde eu tô? Onde eu tô? Gatilhos mentais, porque não só tem, depois é que eu fui entender, tem gatilhos mentais, tem o cara que é tipo o papa dos gatilhos mentais, que é onde está você nesse processo de novo, sabe? Como é que você, se não fica uma coisa robótica, aquela situação da cena do Chaplin, né? Assim, né? Sim. A famosa cena em que ele tá naquela linha de produção. A gente não percebe, mas a gente parece que vai rodopiando e voltando para aquilo, rodopiando e voltando para aquilo. Sim. Sim. Não, e você falando isso, eu me lembrei de uma história que eu já passei uma vez com um cliente nosso, que acabou que a gente teve que marcar, eu tive que marcar uma reunião com a diretora de marketing da empresa para conversar com ela, para assim, para explicar, sabe, esclarecer. Falar assim, olha, vocês estão pedindo para a gente atender a um critério, porque assim, essa história da ferramenta, né, de seguir cegamente uma ferramenta. Eles instalaram um plugin lá, instalaram um plugin lá no site, na hora que você subir o conteúdo, muita gente usa esse plugin, inclusive, na hora que você subia o conteúdo, ele te dava uma pontuação, te dava uma nota e te falava se você podia postar ou não o conteúdo baseado em regras de SEO. Que choque! E aí ela falava assim, e aí o pessoal, ela não, né? As pessoas que trabalhavam no time dela falavam assim, não, a gente tem que, o conteúdo sempre tem que estar com a nota máxima para poder ser postado. Aí eu falei assim, bom, precisamos conversar. Aí a gente foi, marcou uma reunião e eu fui e Ana, juro para você, eu desenhei na mesa, eu peguei uma folha na mesa, desenhei uma linha e falei assim, olha, do lado de cá a gente tem um conteúdo 100% otimizado para o SEO. Do lado de cá nós temos um conteúdo 100% pensado para um ser humano. Me fala em que lugar desse espectro você quer colocar seu conteúdo, porque quando você me fala que você quer um conteúdo que esteja seguindo 100% as regras de SEO, ele vai estar mais para o lado de cá, né? Só que esse conteúdo não é agradável para um ser humano ler. É um conteúdo que muitas vezes é chato de ser lido. E a gente tem que lembrar que aí é essa brincadeira que eu faço, né? De falar assim, gente, a gente perdeu essa história que a carta te trazia muito pra gente, né, Ana? Na carta, quando você fazia uma carta, você colocava lá destinatário, você colocava remetente. E você criava uma relação de, poxa, é uma carta que está partindo de mim, é uma comunicação que está partindo de mim, indo para o outro, sabe? Então, assim, a gente vai postar um conteúdo num blog, parece que a gente não está fazendo para uma outra pessoa. A gente cuida ali, né, do SEO, de a luzinha verde acender, a pontuação máxima rolar, sucesso, eu publiquei. E aí, não é isso, né? E é louco, porque a partir disso rola uma isenção, né? Que é do tipo, se isso não deu certo, de certa forma, a culpa não é minha como ser humano,
né? Exato. Tava tudo certo, entendeu? É muito perigoso isso, gente, muito. É verdade. E como que a gente pode, Ana, resgatar essa humanidade na escrita? Como que a gente pode voltar a falar de verdade com o outro? Eu acho que tem muita gente que vem fazer seus cursos, te acompanha nas redes sociais com essa ansiedade, né? Com essa questão. A pergunta de US$ 1 milhão. Sim, exatamente. Eu vou, eu vou contar uma coisa que aconteceu e que foi super potente recentemente. As pessoas, uma das coisas que as pessoas também têm muita ansiedade em relação ao meu trabalho é que é uma continuidade, né? É a tal da mentoria. E eu fiz, as pessoas não sabem, mas eu fiz um teste de mentoria com uma pessoa que tinha sido minha aluna de escrita criativa e afetuosa, para eu, agora, num futuro bem breve, poder oferecer mentoria para as pessoas. Eu tinha que entender o processo antes de sair oferecendo. E foi um processo de alguns meses, e eu vou chegar na sua resposta, eu juro. e ela tinha uma inquietação, ela é uma pequena empreendedora, e ela falou, eu não quero mais pagar agência para escrever as minhas coisas, eu quero escrever. Eu já achei esse passo muito bonito. Eu acho que se você quer fazer um trabalho, né, tipo, ser um mentorado meu, você tem que saber por que você quer fazer aquilo, né? Qual que é a função para você? Ela tinha uma ideia muito clara, um objetivo muito claro. Eu não quero mais contratar agência para fazer meu conteúdo, eu quero fazer, eu quero ter autonomia em relação a isso. Eu falei, joia. E aí vem o processo da onde vem a tua pergunta, porque conforme a gente foi trabalhando os textos dela, e ela como começou, porque ela tinha muitos objetivos claros para ela, e ela começou com um texto dela, que seria um texto para colocar no LinkedIn de quem ela era. Chegou lá, um textão, 2 páginas impressas, enormes, e eu lia, e eu falava, cara, aí eu terminei e falei assim, olha, e ela escrevia contando história, né, tipo, de todos os trabalhos para onde ela passou, as coisas que ela fez ali, e aí eu falei assim para ela, tudo isso aqui que você escreveu, dava para você ter resumido em 5 linhas, que é só por onde você passou. Aí ela me abriu um olho desse tamanho, eu falei, em nenhum momento você me contou por que você faz o que você faz. Ela fala assim, a sensação que eu tenho é que você é a pessoa que menos acredita em você mesma, porque você é incapaz de se mostrar no texto. E eu falei nesse tom, não falei, né? Tipo, cara, na hora, Thiago, o olho dela encheu de lágrima. Eu tive vontade, sabe uma figurinha de grupo de WhatsApp que é desver? Eu tive, ai, gente, esquece que eu falei, só não chora na minha frente. Não, desculpa. Desculpa ter dito isso. E aí ela saiu super abalada aquele dia do nosso encontro. E aí eu falei, essa mulher não vai mais voltar. Essa mentoria acabou hoje. E ela voltou e ela falou assim, você tocou num ponto tão forte, é um assunto que eu trabalho há tanto tempo na terapia. E aí ela me apresentou outro texto. E aí o outro texto eu vi ela assim, de pá, né? Porque eu dei exemplos para ela. Poxa, alguém comentou mentoria terapia. É que quando o texto ele me mostra coisas, o texto ele me conta, né? Elementos do texto, a gente não tem ideia quanto um texto nos revela, né? E o texto é esse revelador. Ele revela, inclusive, se eu tô tendo uma relação com você, que eu tô assim, é automática, é robótica, não, né? Eu tentando convencer você de alguma coisa. Ela fala sobre o que eu acredito. Mesmo que eu vejo marcas que falam, nós respeitamos o corpo da mulher, não respeita. Tua foto não tem uma pessoa gorda, não tem uma pessoa acima do peso. Isso, assim, a gente vive numa diversidade. Quando você quer mostrar os seus vestidos, você só põe modelo esquálida. Você não respeita. É um discurso que não combina, né? Então, eu acho que, voltando, a gente começa por uma pergunta que é a básica do centro de tudo, que é quem é você? Ou por que você faz o que você faz? Que às vezes as coisas estão intrinsecamente relacionadas. E as pessoas às vezes acham,
Mas eu vim aqui para conseguir escrever um texto e a mulher quer que eu fique escrevendo sobre quem sou eu, né? E eu falo, gente, não é sobre o texto final. Muitas narrativas incríveis, histórias incríveis, né? Nascerem a partir dessa inquietação de por que você faz o que você faz, quem é você, buscar de você, né? Então, e a partir daí a pessoa começa a entender. Eu tinha um curso que eu dei durante muitos anos, que era para pequenos empreendedores, que era chocante quanto as pessoas queriam construir suas narrativas nas redes sociais, mas de um ponto de vista totalmente maquiado, sem falar dela, sem contar por que ela fazia aquilo, entendeu? Então, e a minha pergunta sempre voltava para esse lugar. Cara, e a partir dali nascia coisas tão bonitas, histórias que eu falei, isso aqui é interessante. Isso aqui que você chegou me mostrando não me interessa, é mais do mesmo. Não te diferencia de ninguém. Isso. Então, assim, as pessoas não têm ideia do quanto Sim. a história delas, o que elas carregam, é o que as diferencia. E ao mesmo tempo, né, Ana, eu acho que é quase lutar contra a natureza da própria escrita, né? Tem o autor de um livro que é o Como Escrever Melhor, que ele fala isso, ele fala assim, escrever é essencialmente um exercício de ego. E você precisa lidar com isso, porque você está se manifestando ali, queira ou não, né? Então, assim, se você não está preparado para lidar com isso, e aí por isso que vira terapia muitas vezes, né? Você vai fazer uma escrita de plástico, né? Uma coisa que, no final das contas, pode até te libertar da possibilidade de fazer uma análise mais profunda do seu jeito de escrever, do que você quer colocar para fora. Mas não se conecta com o outro de verdade, né? E aí a grande pergunta que eu tenho certeza que muita gente te faz também é: legal, Ana, entendi, vou fazer isso para mim. E para a marca? Então, isso é incrível, como as pessoas elas não percebem que escrita é escrita, entendeu? E que para marca, para empresa, para ambiente corporativo, ela se aplica da mesma forma. Eu tive um prêmio, um trabalho que foi um presente na minha vida, que foi eu fiz também um processo de mentoria com uma empresa. A equipe de comunicação inteira fez mentoria comigo, foram 8 encontros. A partir de uma constatação muito clara, eles não estavam, o negócio deles não estava conversando com quem deveria conversar. Eles faziam uma coisa que era eles trabalhavam com cooperativismo, e a grande questão é que, como eles existiam há muito tempo, eles não contavam mais o que era cooperativismo. Eles falavam sobre a consequência daquilo, né? A consequência daquilo na vida das pessoas. Mas eles, de uma maneira muito humana, mas eles não explicavam o que era. E aí eu cheguei para eles e falei: vocês percebem que o fato de vocês não contarem mais, porque vocês não têm um processo reflexivo em relação ao que vocês fazem, vocês estão deixando de conversar com o novo? O velho, que é quem já está com vocês, ele já sabe isso de cor e salteado. Só que aquela senhora que costura com as amigas, que super se encaixa no modelo de trabalho de vocês, ela não sabe. Porque vocês não estão contando para ela. Cara, Thiago, foi quase que uma crise existencial para essas pessoas. Um choque. A gente reviu todos os textos. E eu fiz como todos os textos de todas as plataformas, Instagram, site, tudo que você pode imaginar. E aí, quando você chama a pessoa para, tipo, vamos acordar desse automatismo, eles ficaram muito chocados, eles mesmos, como os textos deles não estavam conversando, como os textos deles não explicavam, como os textos deles pareciam blá, 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 que não falava nada. E primeiro, assim, a primeira coisa não tem uma fórmula, para de achar que tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula mágica que eu vou falar, escreve desse jeito e joia, vai dar tudo certo. Todas as pessoas que passam pelo processo, sejam pessoas ou sejam empresas, elas passam a entender que essa construção, ela é muito própria, tem que ser, de fato, no sentido da palavra, uma construção. Quando é uma empresa grande, todas as pessoas da equipe de comunicação passaram pela mentoria. Quando eu falo de uma pessoa, que eu acho que é uma realidade que a gente vai ter muito, que já tem e vai ter cada vez mais, quando a gente fala de uma pessoa,
É exatamente, eu lembro, eu conto muito esse exemplo, que é de uma pessoa que ela fazia sabonete, e ela escrevia assim, sabonete, eu faço sabonete com super natural, com produtos que vêm da Amazônia. Ela colocava os ingredientes do sabonete, né? Na descrição dos canais de divulgação dela. E eu falava, cara, isso não faz eu comprar seu sabonete, que é caro, inclusive, R$ 30 um sabonete. Não faz eu comprar seu sabonete. Aí eu falei, por que você trabalha com sabonete? E ela começou a me contar a história de que ela trabalhava com sabonete, porque ela era super alérgica, e que ela começou a preparar os próprios sabonetes, porque nenhum outro se adaptava a ela. E ela começou a me contar o processo de produção de um sabonete. O sabonete você faz, tipo, é um processo muito que lembra o cozinhar. Depois você, como o queijo, ele passa por um processo de curação, né? Ele tem que ser curado. Então, o sabonete demora mais de 30 dias para ficar pronto, fica uma barra grande e eles cortam. E aí, quando ela me contou isso, eu fiquei tão fascinada. E ela ainda finalizou com a seguinte frase: quando eu vendo meu sabonete, eu sinto que eu estou abraçando as pessoas. E eu falei, meu Deus do céu, mas nada disso está no seu material. E eu já fiquei com vontade de comprar esse sabonete só de você contar. Eu compro esse sabonete há 3 anos, ele é incrível, mas eu compro, eu comecei a ficar super interessada por ele a partir do momento que ela me contou a história. E você fala, tá, mas eu não posso colocar cada post, cada construção minha, contar essa história. Não, isso pode estar no teu material institucional. Mas a cada um, eles devem ter uma familiaridade, da onde vem, o processo é diferente de um para outro. A gente tem que entender que as coisas têm que ser um contar de histórias, sabe? E não uma coisa muito pronta ali, né? Tem que ser muito mais tem que ter esse trabalho, né? Tem que ter a pessoa tem que entender, tem que ter a voz, né? Porque tem gente que fala assim, mas eu não consigo ter. Fala, mas você falou para mim, você nos seus textos você tem um certo drama, né? Eu falo, sou eu, né? Mas eu vejo gente, acho tão bonito quando eu percebo assim gente que passa por mim, pelos meus cursos, e quando ela escreve tem um tom mais engraçado, porque ela é engraçada. Então eu acho que tudo bem, sabe? O fato de ser afetuoso não significa que tem que ser, pega aí uma caixa de lenço de papel que eu vou contar uma história, Sim, né? sim. É sobre essa capacidade de um texto ter algo que as pessoas buscam tanto, que é autenticidade, né? De você Exato. reconhecer, olha que lindo. Eu acho muito bonito quando as pessoas falam assim, eu li um texto e falei, esse texto é da Ana. E aí quando eu fui olhar era seu mesmo. Cara, pensa como uma marca da pessoa falar assim, nossa, eu li isso, eu tinha certeza que era de tal marca. E aí você vai, isso é marca, afetar, né? Boa. Nossa, é verdade, Ana. Você falando agora, assim, a marca tem esse princípio, né? Até no seu próprio nome, né? De realmente o quanto ela faz parte da vida das pessoas de verdade, né? E o quanto ela marcou essas pessoas com sua história, seus produtos, porque assim, as pessoas estabelecem uma relação Uhum. afetiva com os produtos também, né? Laís falando aqui que é abraçar pelas palavras. Quem lê um post dela deve se sentir abraçado. Exato. Pode ser essa sensação mesmo que vai causar, né? E a gente cria essa relação afetiva com produto, marca e joia, porque eles realmente fazem parte da nossa vida, né? Se você for Sim. olhar para trás, você vai perceber que vários produtos, várias marcas fizeram parte da sua trajetória. E tem histórias bonitas por trás disso, né? E você falando assim, são as coisas que mais pegam mesmo. Tem uma amiga que ela é diretora de uma escola aqui em Belo Horizonte. A escola foi fundada pela família dela, na verdade. E, assim, é uma escola super premiada por ser inovadora. A arquitetura foi toda desenvolvida pedagogicamente, foi reconhecida em prêmio internacional, em revista internacional. E tudo isso é muito legal. Mas o que eu mais gosto da história é quando ela conta que essa história de escola na família dela nasceu quando a mãe dela procurou escola para ela e para os irmãos dela, e em nenhuma escola ela acreditava no modelo. Ela falou assim: vou fazer uma escola para os meus filhos. Isso é muito mais. Toda vez que eu vejo isso, eu falo assim: gente, se eu fosse pai de alguma pessoa que estivesse indo lá na escola para ouvir essa história, eu na hora, falo assim: onde que eu me matriculo? Onde que eu faço o matriculo da minha filha? É Porque é bem isso, isso. né?
é conexão real. Mas, Ana, tem uma outra. Eu hoje estou fazendo todas as perguntas que eu sei que as pessoas sempre querem fazer. Ok, legal. Agora entendi, marca, pessoas, ótimo. Você já sabe qual que é a outra. Você deve quase adivinhar qual que é a outra pergunta. E B2B, Ana? E quando a gente está escrevendo de uma empresa para outra empresa? Aí não tem jeito, né? Porque, assim, com o consumidor final, tem gente que fala isso, né? Fala assim, para o consumidor final eu até entendo. Mas para outra empresa também tem jeito de escrever quando é uma marca, quando é uma empresa vendendo para outra? Eu acho que isso depende muito do que você está vendendo, do que você escreve, né? Primeiro, assim, que tem uma bandeira minha, que é a gente estabelecer processos muito mais reflexivos, né? Parece meio palavrão, processos reflexivos, mas é a gente, de verdade, tá? A gente tem que parar de achar que a escrita é só esse lugar das certezas, da fórmula, né? Daquilo que eu aprendi a minha vida toda e que eu não tenho mais que pensar sobre isso, né? Eu vou lá e coloco, e todo mundo está fazendo do jeito que está, e eu estou fazendo como todo mundo está fazendo, eu não paro para pensar, mas está fazendo sentido? E eu vou te dar um outro exemplo. Por conta do meu livro, uma pessoa de uma empresa grande veio me procurar, porque eles tinham uma área de sustentabilidade, e e nessa área de sustentabilidade, eles faziam muitos trabalhos, e eles tinham que explicar, digamos, para os investidores, né, e às vezes para outras empresas, o trabalho que... E aí ela virou para mim e falou assim, mas eu tô achando que as pessoas não estão entendendo, porque o trabalho que a gente faz é tão maior. Eu falei, sei, o trabalho que vocês fazem tem um impacto direto na vida das pessoas, e esse impacto às vezes não é medido por número, né? Nossa, ela falou, é isso. Eu falei, então, sabe, você nunca vai convencê-los se você não contar as histórias das pessoas. Então, mas porque aquilo, quando eu falei para ela, aquilo parecia ser a coisa mais óbvia do mundo. Só que por que que o óbvio não é tão óbvio assim? Porque a gente não olha para ele, né? A gente segue sem se dar conta de verdade do que a gente está fazendo, né? Então, assim, relatório de sustentabilidade é relatório de sustentabilidade desde sempre. Por que que você acha que vai chegar aqui e vai reinventar a roda? Eu falo porque a gente tem que parar de viver mascarado, e não é, tá? O uso da máscara de hoje. Continuem usando a máscara. A gente não tem que viver nesse sentido de, tipo, a gente vai ter sempre uma porta entre a gente, mas a gente está fingindo que a porta está aberta, mas a porta está fechada, né? A gente vai ter sempre um elefante no meio da sala, mas a gente vai fingir que a gente nem está vendo ele, porque todo mundo conviveu com isso até hoje, com esse elefante no meio da sala, e a gente está todo mundo aqui seguindo conversando, né? Então, de novo, às vezes, não é que precisa ser sensível, mas eu acho que a escrita afetuosa passa por essa percepção da maneira como a gente está construindo e buscar a clareza para que o outro de fato entenda. E às vezes essa clareza é você entender, inclusive, o que realmente o outro está precisando ouvir. E a partir do que o outro está precisando ouvir, você elabora o teu texto, que pode até ser um texto mais duro, mas dentro era o que o outro estava precisando ouvir. É realmente a concisão da informação que precisa ter, porque eu acho que o que não dá para seguir é a gente ficar construindo essas narrativas em que o tempo todo a gente está fingindo uma conversa, né? A gente finge. Eu entro com... Eu te entrego um material, né? Você falou de empresa com empresa, né? Então, eu, empresa, te entrego um material de empresa que você olha e fala assim, nossa, tipo, não consigo nem ler, né? Parece que eu sempre faço isso, né? Quando eu começo a ler, às vezes, o texto, eu leio a primeira linha, eu falo, deixa eu ir logo para o final, porque tá chato, né? Então, é um jogo que ele não é real, né? É uma... Então, eu acho por isso, eu acho que para de achar que só que tem que ser sensível, começa a pensar, começa a se perguntar o que que eu preciso falar, o que que de fato eu preciso escrever, o que que eu quero que o outro ouça, o que que é importante aqui, e ter clareza e objetividade, porque nem isso a gente está tendo.
É verdade, é verdade. E fazer sentido para o outro, né, Ana? Porque assim, mesmo nas relações B2B, continuam sendo pessoas, né? E aí a É, gente às vezes fala assim, ah, não, é porque é para o diretor de marketing, ou é para o analista financeiro. Não é, tá bom, é um analista financeiro, mas é uma pessoa que tem suas questões, tem seus desafios, tem seus interesses. Mesmo sendo, né, numa relação como essa de B2B, é você entender que é uma pessoa, né? sim. Continua sendo uma pessoa, mesmo se o assunto for árido. Eu gosto muito de sempre pensar que realmente, se for o princípio de uma conversa, né? Na conversa, às vezes, ela é mais objetiva, ou uma conversa mais amorosa, ou mais amigável, uma conversa mais divertida, mas sempre é uma conversa, né? E a história da escrita afetuosa, da comunicação afetuosa, passa por isso, né? Por entender que Uhum. de fato, de afetar o outro. Quando a gente conversa, Ana, sobre esse assunto, você também, ultimamente, você tem falado bastante a respeito de narrativa, né? E que você acredita que a narrativa, ela pode, inclusive, se tornar o grande diferencial de uma empresa, principalmente de uma marca, principalmente se for um pequeno negócio. Conta Uhum. mais para a gente a respeito disso. Como que você vê um pequeno negócio abraçando a narrativa, esse poder, né, da narrativa, para se diferenciar de outros? É. Primeiro que eu vou falar uma coisa que ontem eu falei numa live que eu dei, que é uma coisa que realmente eu acredito, porque as pessoas, quando a gente trabalha com narrativa, as pessoas trabalham com um excesso de crítica, né? As pessoas têm uma autocrítica muito grande. E eu sempre falo, cara, para de achar que você vai agradar a todo mundo, né? Isso é fato, né? Quando a gente escreve, a gente busca outras vozes, as vozes que mais ressoam a partir das nossas. Isso vale para marcas, isso vale para pequenas empresas, isso vale para o pequeno empreendedor. Você não vai conseguir abraçar todo mundo, isso tem que ser muito claro, às vezes até como negócio, né? De repente ele faz uma coisa que é muito específica e de fato ele vai estar conversando com uma com um grupo que também não é o todo, é um grupo, né? Então, e isso tem que vir pela linguagem. Então, a primeira coisa é essa, né? Você tem que saber que você não vai pela tua narrativa, você não tem como, eu vou construir uma narrativa universal. Não existe narrativas universais, né? Mas eu acho que você tem que também ter muito claro para você qual é a história que aquilo conta, né? Inclusive para você ter riqueza, né? Porque você vai ter sempre tem que ter muitas construções. Você vai falar, a primeira coisa, uma das coisas que eu falei é por que você faz o que você faz? Aí você vai falar assim, eu não vou poder repetir em cada post porque eu faço o que eu faço, né? Não, não vai. Mas eu acho que as pessoas também não têm noção, que é uma coisa que eu estou experimentando muito, e eu convido qualquer pessoa, de verdade, sem querer fazer autopropaganda, mas elas visitarem o meu próprio Instagram, porque às vezes a gente começa a viver um momento em que a gente percebe que a gente é marca também hoje, né? A gente é marca no sentido a gente se torna a nossa própria empresa. Hoje eu ganho através do que eu produzo em muitos sentidos, né? E aí, Thiago, eu comecei a perceber uma coisa muito forte, não é só sobre falar sobre a gente. E aí vale porque eu vou falar sobre marcas. Eu acho que a narrativa, ela também é um lugar de partilha, de compartilhar. Então a gente tem que isso é uma força muito grande que quando a gente constrói as nossas narrativas pensando em crescer o nosso negócio, a gente tem que parar de achar que o lugar que a gente está é só um lugar de vitrine de palco, mas é um lugar, eu acredito nesse lugar humano para tudo, inclusive nas construções de narrativas, mesmo que elas sejam empresariais. Então, eu vou falar de mim, do porquê que eu faço o que eu faço, eu vou falar do meu produto, mas quais são as outras, o que mais que esse produto conta, o que mais que traz junto com esse produto, por exemplo. Então, o meu produto, ele tem a ver com com a mulher valorizar o próprio corpo. Tá bom. Então, em vez de ficar repetindo o tempo todo isso, começa a ter na tua construção narrativa, nas tuas ações, algo que faça
que lembre essa questão de como você valoriza isso. Vou dar um exemplo prático do que eu fiz. Se as pessoas forem acompanhar o meu trabalho, eu sei que a Curral, o Thiago tem produzido jornadas, eu produzi jornadas da escrita afetuosa para as pessoas lidarem com os momentos de crise, eu produzi jornada amorosa para a gente falar sobre amor no meio de tantas notícias tristes. Então, eu acho que isso é sobre partilhar. E partilhar faz parte de você também contar a sua história. Podem achar que eu estou sendo humanista demais, que eu estou humanista no sentido de ser sonhadora, as pessoas, ou eu estou sendo idealista demais, mas eu acho que a gente está passando por uma transição do momento em que não é que não vai ser mais aceitável, porque a natureza humana ela é muito diversa, mas eu acho que se você quer fazer, de fato, marcar as pessoas e fazer com que elas encontrem um sentido, mesmo com um negócio, você tem que se abrir a entender que você não está lá só como vitrine. Você está lá para compartilhar algum tipo de conhecimento. E esse lugar é um lugar de partilha. Não dá mais só para ficar postando foto de produto, nem se você é uma pessoa que vende um serviço, nem só falar do seu serviço, nem só postar foto do batom que você está usando. Entendeu? Assim, tipo, parece o batom, ou do tipo a foto do pôr do sol, para falar, olha, como eu falo de coisas leves, a gente tem que estar lá também para trocar com o outro, para dar para o outro um pouco da gente mesmo. Eu não sei, eu estou muito nesse momento dessa crença, sabe? Eu compartilho totalmente essa visão, tanto pessoalmente quanto para marcas mesmo, sabe, Ana? Eu acredito muito nesse lugar e eu acho que a gente perdeu essa dimensão de que as redes sociais, principalmente, elas nasceram com essa vocação, né, de ser um espaço de troca, de partilha, e ela voltou a ser palco, né? A gente veio de um modelo de comunicação de palco, né? As pessoas falam e a gente escuta. E a gente está reproduzindo isso até num lugar em que isso não era para acontecer, que era que essencialmente as redes sociais elas são lugares que já foram construídas de um jeito que a troca é mais permitida, né? Então, assim, eu ontem, até no papo que eu bati ontem com os meninos da Confi, eu estava falando a respeito disso, da gente pensar a nossa comunicação e a comunicação da nossa marca. A gente está produzindo uma comunicação de palco ou de mesa, né? Você está subindo num palquinho ou você está sentando à mesa com outras pessoas, assim. Ótimo! Porque a sensação é maravilhoso. Né? Porque senão você fica com essa história de que o tempo inteiro você precisa subir no palco e falar. E diálogo pressupõe troca. Eu gosto muito da essência da palavra diálogo, que é dialogar não significa você falou, você terminou, eu falei, e aí eu terminei e você volta a falar. Diálogo, isso não chama diálogo, só vai chamar diálogo a partir do momento em que você falou, o que você falou entrou em mim, me afetou e contribuiu para que eu falasse alguma coisa de volta. Se essa relação interna não acontecer, não é diálogo. É simplesmente você falando e eu esperando, quase um jogral, né? Eu espero você terminar de falar, você espera eu terminar de falar. Isso não é conversar de verdade. E aí, às vezes, as marcas podem também estar fazendo isso, né? Não dialoga, nem abre espaço para isso. Tipo, vou lá e posto. Nossa, eu produzo um conteúdo maravilhoso. Ótimo. E as pessoas que estão contigo? E as pessoas que estão ali? E você estava falando da história da jornada, muito inspirado pela tua experiência e também muito incomodado de falar assim, gente, eu quero começar a conversar mais com as pessoas. E foi desse lugar que nasceu a minha proposta de começar a escrever mais nas minhas redes sociais. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque assim, você conversa com as pessoas, você escuta a história das pessoas, você troca com elas, e assim, é outra coisa, né? É um senso de comunidade, de pertencimento e de troca muito maior, e que faz sentido para a marca também. Faz super, eu vi esses dias, né, de uma pessoa, eu não vou postar, eu não gosto do Instagram, eu acho ele muito superficial, prefiro o LinkedIn. E aí eu, tipo, não entrei na argumentação, sabe?
Mas aquilo reverberou em mim, eu fiquei pensando, porque eu pessoalmente gosto muito do Instagram, acho um espaço de troca muito bonito. E aí eu falei, já entendi. Eu, por exemplo, acho o LinkedIn um lugar de palco muito grande, né? E aí eu fiquei pensando, não é só agora que você usou MEI, ai, vou roubar, palco e mesa, né? Eu acho que quem torna palco, quem torna mesa é a gente, é como você distribui isso, é como você cria o conteúdo para aquilo. Quem vai tornar superficial, desculpa, amigo, é você, não é a plataforma, né? Ou você está seguindo as pessoas bem erradas, entendeu? Que é também uma questão sua, né? De É, curadoria. exatamente, porque, e eu acho assim, eu sigo de um tudo. Eu sigo desde marca de roupa que eu olho e falo, putz, por que eu tô seguindo essa gente, entendeu? Mas porque eu acho que faz parte, porque a gente tem que a gente tem que ter um olhar super diverso. Então eu sigo de tudo, né? Eu sigo de tudo, porque acho que a gente precisa olhar para tudo, né? Mas as coisas que me chamam a atenção, porque daí eu consigo diferenciar o que me chama a atenção. Porque é uma coisa que eu falei outro dia pro meu filho, filho, se não existisse, como é que a gente ia valorizar a alegria se a gente não soubesse, se a gente não vivesse a tristeza também? A gente reconhece a alegria a partir da tristeza, olha que bonito. Eu reconheço o que é bom a partir daquilo que eu também não gosto. Então, quando eu dou de cara para um conteúdo que me afeta, que me, né, eu falo, o que tem isso aqui que está mexendo comigo? É isso. Então, eu acho que para de achar que é sobre a plataforma. É você, é o que você está compartilhando, é o que você está produzindo, é o que você está fazendo. É isso que faz a diferença entre ser palco ou ser mesa, entre você estar ali como vitrine ou você está estabelecendo uma partilha de conhecimento. É você o tempo todo, né? As pessoas, elas acho que elas se iludem demais com isso, que é aquilo, né? É muito fácil dizer que é o que você começou a contar. Tem uma máquina que disse meu conteúdo tá bom ou não tá. Eu me isento, né? Eu me isento daquilo, né? Exatamente, exatamente. E eu tô me lembrando que no sábado eu conversei com a Sueli, que é do blog da Su, que é uma influenciadora da maturidade, né? Eu acho ela maravilhosa. Eu vi. E, e ela é uma gracinha, né? E a Su, na hora que a gente estava conversando, eu falei assim, Su, a minha sensação é que você realmente constrói um ambiente, né, no seu perfil. Você constrói um ambiente como se fosse a sua casa, para a gente entrar, para a gente sentar ao sofá junto contigo, para tomar um chá. E ela falou assim, Thiago, é essa sensação mesmo que eu tenho quando eu estou fazendo meu perfil. E assim, é isso que você está falando agora, né, de conteúdo como construção e o seu perfil, ou o perfil da sua marca como um ambiente em que as pessoas vão adentrar e vão se sentir ou vão agir de acordo com o que você está criando, né? Então, Se assim, é superficial, é porque você construiu ele superficial, desculpa, não é a culpa, não é da plataforma, amigo. exato, exato, exatamente. Ana, a gente já está se aproximando do final, né? Pessoal, quem tiver pergunta, essa é a hora. Vou fazer minhas perguntas finais aqui. Falando dessa história, quem que você acompanha, quem que você indica de perfil, de site, que você gosta, que tem essa pegada, que você fala assim, poxa, isso é legal, porque também eu acho que é importante a gente entender, né, que se a gente quer criar bons conteúdos, é fundamental a gente consumir também bons conteúdos, né? Uhum. Uhum. Vou puxar o saco aqui, eu gosto muito da Vida Simples, de verdade. Eu acho que Adoro. é um conteúdo, assim, super alinhado, né, tem uma crença muito grande ali, que isso reverbera muito, assim, no conteúdo, no site, né, no site as pessoas acho que podem encontrar um conteúdo super rico de autodesenvolvimento, né, eu gosto bastante, tenho bastante orgulho do que ela desse filho que está seguindo praticamente sozinho aí, né, sem minha grande curadoria. Eu fiquei falando aqui de marcas, uma marca, eu não ganho jabá dessa marca, muito pelo contrário, eles nem sabem quem eu sou. Mas é porque às vezes é bom dar exemplos, né? Eu comprei, cara, eles vendem legging, coisa mais legging para mãe, legging para filha, e eu segui eles há um tempo onde eu entrei no site deles. E me chamou muita atenção porque eles tinham
roupas, mulheres magras, mulheres gordas, mas não era uma coisa proposital, e era uma coisa tão bonita, porque eu achei bonito isso, que era para você ter a referência em relação ao seu próprio corpo. Aí mostrava essa legging, é a nossa legging GG, a fulana que está usando, né, Maria que está usando essa legging, ela tem tanto de altura, né, ela tem tipo 1,63 e ela pesa 90 quilos, sabe, assim, mas a maneira como era colocado e como era escrito era do tipo, era num chamado de identificação, e aquilo me disse tão mais do que aquele discurso, nós respeitamos o corpo da mulher, do jeito como ele é, blá, 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 só para as pessoas terem uma referência, essa marca chama Roupa para Brincar, né? E eu compro lá, eu compro para mim, compro para minha filha, eu acho, enfim, e eu acho que é muito mais bonito do que eu vejo às vezes outras marcas que elas falam, nós respeitamos a diversidade, mas é impressionante, nas suas fotos só tem mulher muito magra, cabide para os seus vestidos, então você não respeita, porque eu acho que a construção da roupa, ela é aqui, e eu não consigo me enxergar, né? Então eu sempre vou vestir aquela roupa achando que eu estou inadequada, o meu corpo é inadequado para aquilo, porque eu nunca me enxergo eu não tenho uma criação de imagem de que aquilo pode caber em qualquer corpo. Olha como isso cria uma perpetuação de modelo sem que a gente se dê conta, sabe? Sim. E eu acho que eu até comentei com você que eu gosto muito eu gosto muito do que a Elaine, eu nunca sei falar o sobrenome dela. Jacob. Isso. Ela é uma antropóloga e ela tem feito umas reflexões super interessantes do ponto de vista da antropologia. E a Elaine é uma pessoa, ela é muito interessante porque a Elaine ela conversa com marcas e às vezes marcas de luxo, inclusive. Mas a Elaine é uma pessoa mega pé no chão, porque ela é uma antropóloga que ela teve um trabalho incrível, incrível, que ela morou por quase 2 anos de verdade numa comunidade. Foi 3 anos. Numa comunidade, numa favela no Rio de Janeiro, para fazer a tese dela, que era sobre consumo de baixa renda, que começou com uma história de gato de energia elétrica, né? E eu lembro eu entrevistei a Elaine virou uma amiga, mas independente dela ser uma amiga, ela tem um conteúdo muito incrível, né? E ela fala, as reflexões dela no Instagram, vale a pena você seguir. E a Elaine me contou uma vez uma história que uma marca de celular, ela me contou, ela conta as coisas, né? Uma marca de celular grande chamou ela, porque ela é essa pessoa que é chamada pelas empresas para fazer a reflexão, e ela falou que ela olhou assim o celular, e era um celular que teoricamente era para um público de baixa renda, e aí ela em 1 minuto olhou o celular e falou assim, não vai fazer sucesso, ninguém vai querer isso daqui. Ela falou, por quê? Porque a câmera é péssima de tirar fotografia, e as pessoas querem fotografar. Tipo, em 1 minuto ela acabou com o celular, né? Tipo, jogou um choque de realidade nas pessoas, assim. Então, e ela tem umas reflexões muito, muito, muito interessantes, assim, muito boas, eu acho, sobre o momento atual e tal. Super, super, e o Instagram dela é exatamente o jeito que ela fala. É o jeito que ela fala, é a Elaine. E ela às vezes numas bordoadas assim para você entender o momento que a gente está vivendo sem ilusões, sabe? Assim, mas super. Muito bom. Eu gosto muito. Fora que assim, desculpa só abrir esse parênteses, mas eu acho que é tão legal porque assim essa visão da Elaine de antropóloga, do exercício dela, né, de profissional, deu para ela essa capacidade de olhar para o outro de verdade, sabe? De tirar da frente tudo que pode parecer mais superficial, de distração, e começar a enxergar para o outro de verdade. Eu também já ouvi altas histórias da Elaine que você fala assim, gente, é isso. Às vezes a gente está achando que está enxergando o outro e a gente não está enxergando o outro. A gente está fazendo uma leitura a partir dos nossos preconceitos, da nossa visão de mundo, da nossa lente, que é totalmente diferente do outro. E tem exatamente isso, e tem uma coisa que a gente ficou falando aqui sobre espaço de partilha, e uma coisa que aconteceu, e eu de verdade, assim, eu sempre
prefiro acreditar. Eu sou sempre um copo meio cheio, sabe, Thiago? Então, de repente, fala, ai, Ana, como você é bobo, isso daí é só marketing e tal. E tipo, eu falo, deixa eu acreditar que não é, por favor. Eu que é por exemplo, essa invasão que eles chamaram de pessoas, tipo a Djamila Ribeiro, que invadiu durante um mês o perfil do ator Paulo Gustavo, que ele tem 14 milhões de seguidores. A Djamila tem bastante seguidores? Tem, ela tem 800 mil seguidores, 800 e poucos mil seguidores, mas o Paulo Gustavo tem 14 milhões. E aí ele falou assim, gente, durante um mês, porque e tudo que ela está postando é muito interessante, porque é um pouco diferente do que ela coloca no próprio perfil dela. Porque no perfil do Paulo Gustavo, eles partiram do pressuposto de que as pessoas vão lá para entender sobre racismo. É didático, é você entender o porquê das coisas, né? Então, no dela, ela tem uma voz já estabelecida. No dele, ela partiu do princípio que as pessoas não sabem. E é tipo aula, e é uma troca super bonita. E a maneira como ele falou, né? Que ele até convidou as pessoas, ele falou, cara, é do tipo, eu tenho 14 milhões de seguidores, se eu puder levar para 14, para uma parte, eu sei que no meu deve ter gente... tem de tudo, como tem de tudo no mundo, né? E tem gente que está precisando ouvir isso. E eu achei isso, eu não sei se é ingenuidade minha ou não, mas eu achei isso muito, muito bacana, sabe? De ter feito, e eu convido porque eu gostei da maneira como o conteúdo está sendo produzido. É diferente, eu também Legal demais. Eu sigo a Djamila, mas o conteúdo que ela está produzindo lá é um conteúdo até que me agrada mais, sabe? Que ele é do tipo, porque muitas vezes a Curral fez isso, eu não sei se foi a Curral, foi você, Thiago, que você falou, me indica aqui perfis de pessoas negras bacanas que os outros deveriam conhecer, e eu fui olhar todo mundo, sabe? E a verdade é que e aí, às vezes, a gente tem que ter uma humildade da nossa ignorância das coisas, né? E às vezes tem um discurso que a gente, de verdade, a gente não tem tanto conhecimento para saber. E eu achei tão bonito assim um exercício de humildade, sabe? Um exercício de ir lá, e eu tô indo, eu vou lá esporadicamente, fico assistindo as aulas, sabe? Então eu acho isso muito. E aí leva aquele exemplo que eu falei de partilha, né? Da gente estar ali para compartilhar, não é só sobre a gente, né? Para de achar que é só sobre você ou só sobre o seu produto, é sobre partilhar alguma coisa com o outro. Eu acho que é esse lugar que está faltando, né? Nas redes sociais também. E isso, né? Existe uma consequência disso que eu acredito que é o crescimento. E às vezes você fala, mas é um crescimento exponencial. É um crescimento dentro das vozes que você está precisando encontrar e que talvez você queira de fato encontrar. Exato, exato. Muito legal, Ana. Pessoal, deixa eu dar alguns recados finais aqui. Para quem não acompanha ainda o trabalho da Ana lá no Instagram, que é a rede social que ela mais gosta, tá aqui, @AnaHolandaOficial. Para quem não conhecia a gente, super prazer, Curral e Thiago Belotti, sou eu. E para eu finalizar, Ana, brigadíssimo mais uma vez. Foi uma delícia conversar contigo, ótimo. Sempre foi ótimo a gente ter trocado tanto a respeito de conteúdo. Sempre aprendo contigo, né? Desde sempre, desde a primeira vez, com a parede caindo, correndo atrás de você no elevador. E hoje eu acabei de roubar aqui de você o palco e mesa. Amei. É nosso, é partilha, né? É isso mesmo. Brigadíssimo, pessoal. Bom dia para vocês, Ana. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada a você.